Hoje nós queremos meditar no texto que está em Deuteronômio, no capítulo 1, versículos de 29 a 35, onde temos um texto, um discurso de Moisés. E diz assim a palavra de Deus: Então eu vos disse, não vos espanteis nem os temais. O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós combaterá por vós, conforme tudo o que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito. Também no deserto vistes que o Senhor vosso Deus vos levou como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes até chegardes a este lugar. Mas nem ainda assim crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós em vossa jornada, de noite no fogo e de dia no nuvem, para vos achar lugar onde vos deveríeis acampar, e para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar. Quando o Senhor ouviu as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: Nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porque perseverou em seguir ao Senhor. Esta palavra, ela acontece quando Moisés e o povo estão para atravessar o rio Jordão e entrar na terra prometida. Moisés acabou não entrando devido a toda a situação que aconteceu no deserto, de ter feito algo diferente daquilo que Deus havia pedido a ele. Mas aqui é um discurso de Moisés. Moisés está fazendo um discurso ao povo de Israel. E ele faz isso um pouco antes da sua morte. É como se fosse uma revisão dos 40 anos que Israel tinha passado vagando pelo deserto. É dirigida a toda a geração de israelitas. Naquele momento, o povo estava colocado nos altos daquela localidade chamada Cades Barneia, um lugar importante na história de Israel. Estavam na fronteira de Canaã, a terra prometida. O mesmo local onde seus pais haviam estado 38 anos antes. Veja que interessante. 2 anos depois de saírem do Egito, tinham estado naquele lugar. E agora estavam de novo 38 anos após. Também era o lugar onde Deus havia impedido a velha geração de entrar na terra prometida. O Senhor os enviou de volta ao deserto para vagar até que toda a geração morresse, com exceção de Josué e Calebe. Veja que interessante que em 2 anos estavam para entrar na terra prometida e tiveram que ficar mais 38 anos por causa deste episódio que nós vamos relatar a você agora. Agora Moisés relembrava à nova geração a história de seus pais. Ele queria que ele soubesse exatamente por que a geração anterior havia morrido e fora considerada rebelde aos olhos de Deus. Moisés insistia em que aprendessem a partir dos erros trágicos dos seus pais. E ele começa: vocês conhecem a história de seus pais. Era um povo chamado, escolhido, ungido por Deus, mas perderam a visão. O Senhor os amou de tal maneira que os pegou nos braços, os colocou no colo inúmeras vezes. Contudo, vez após vez, eles murmuravam e reclamavam de Deus, entristecendo a Deus. Finalmente, a paciência de Deus chegou ao fim. Ele viu que eles tinham se comprometido com a incredulidade e não havia nada que ele poderia fazer para que mudassem de opinião. Nenhum milagre que ele realizasse conseguiria persuadir aquele povo quanto à fidelidade e bondade de Deus. Seus corações eram como granito. Então Deus lhes disse: nenhum de vocês entrará na terra prometida. Pelo contrário, agora mesmo vocês vão fazer a volta e retornar ao deserto. As novas gerações, as nossas também, têm aceito a incredulidade com muita facilidade. E como resultado disso a gente vê muita inquietude, muita rebeldia, muita ansiedade, muita depressão. Mas Deus está dizendo: não importa que tipo de coisa impossível você esteja enfrentando, ou quanto a situação pareça desesperadora, vocês não devem cair no mesmo pecado da incredulidade. Caso contrário, vão acabar num deserto terrível, como aquele povo acabou, e vagarão pelo deserto pelo resto da vida, como aquele povo também vagou. Acredito que a nossa geração tem aceito o pecado da incredulidade de maneira muito leviana. E agora mesmo, estamos vendo os trágicos resultados disso. Vemos muitas pessoas que creem em Deus, cheias de depressão e inquietude. É claro, alguns sofrem disso por razões físicas, mas muitos outros suportam tal sofrimento por causa da situação espiritual pelo qual estão vivendo e estão passando. Mas Deus levou aqueles pais daqueles judeus à crise por um motivo: para ensiná-los a confiar nele. Ele queria um povo inabalável na fé,
como Ele quer também que eu e você sejamos inabaláveis na fé. Eles deveriam sair do deserto com uma fé provada, pura como o ouro. Ele queria que fosse um testemunho para o mundo da bondade dele para com o seu povo. Moisés então descreve o trágico erro que esses pais haviam cometido em Cades Barneia. Aconteceu pouco após o travessia do Mar Vermelho. Deus havia ordenado que Israel avançasse ousadamente a Canaã e havia lhes dado poderosas palavras de segurança. Deus disse: esta é a terra, sobe, toma posse da terra, não tema, não te assuste, não se espante, não os temais, Ele pelejará por vós. Que promessa incrível! Nenhum dos seus inimigos conseguiria enfrentá-los. Se você recebesse uma palavra de direção tão poderosa como esta, eu tenho certeza que você iria em frente confiante. Agora Moisés diz à nova geração: eles deveriam ter se movido na mesma hora. Segundo a palavra de Deus, o Senhor havia dito que lutaria por eles, mas eles se rebelaram. Você compreende o que aconteceu com a velha geração? O envio daqueles espiões para Canaã foi um ato de incredulidade. Está descrita a palavra um pouco antes, 38 anos antes daquele episódio, de que eles enviaram 12 espias para a terra de Canaã para conhecer toda a terra. E voltaram de lá. 2 deles, Josué e Caleb, voltaram confiantes. 10 deles voltaram muito abalados. Porque enquanto estavam lá, a sua mente havia sido influenciada. E eles começaram a ver as dificuldades de entrar naquele lugar. Eles não guardaram a palavra de Deus que dizia: eu serei convosco, eu vou com vocês. Então, enquanto esses espiões estiveram lá, eles foram influenciados por Satanás. Ficaram sujeitos às mentiras do inimigo, porque não haviam seguido a palavra de Deus. E assim, voltaram ao acampamento como instrumentos do diabo. E após ouvir o relatório maldito, o povo agitou os punhos contra Deus e o acusou. Mas que interessante, poucos meses antes, esse mesmo povo havia sido separado por Deus, tornado especial aos seus olhos e milagrosamente salvo. Mas agora, o acampamento todo se via confuso, e eles perguntavam entre si: será que Deus não está mais conosco? Moisés lembra os jovens israelitas das acusações dos pais deles a Deus, que está lá no capítulo 1, versículo 27. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Eles estavam com muita dor no coração, preocupados, achando que iam ser mortos. Mas olha, era só exercer a fé e a confiança em Deus. Quer dizer, resumindo, um erro em Cades Barneia pode significar deserto pelo resto da vida. Muitos cristãos hoje estão exatamente nesse ponto das suas vidas. Tem promessas de Deus, um passado maravilhoso com Ele, mas algo diz no seu coração: você não vai conseguir chegar lá. Você não é bom o suficiente. Deus está zangado com o teu pecado. Ele não vai te perdoar. Se você começou a aceitar essas mentiras na sua mente, você acha que Deus vai falhar quando a crise chegar? Se é assim, então em algum ponto do seu caminhar, você não agiu segundo o comando de Deus e perdeu a confiança nele. E o que foi verdadeiro para Israel também é verdadeiro para você hoje. O teste que você enfrenta em Cades Barneia irá determinar o curso dos seus anos restantes. E como isto será? Como Israel, você tem sido carregado nos braços de Deus em meio a um terrível deserto. Ao olhar para trás, você pode recordar também das provações que enfrentou, os dolorosos fracassos que suportou. Você passou por muitas lutas que jamais pensou que iria superar. Mas Deus lhe foi fiel em cada uma delas. Toda vez, Ele misericordiosamente se inclina e se levanta para você. Você se lembra das promessas de Deus para a sua vida? Deus o salvou para levá-lo a um lugar de repouso. E o que é esse lugar de repouso? É um lugar de fé e confiança inabalável no Senhor Jesus. É um lugar de dependente confiança nas suas promessas, de que elas cuidarão de você em meio a seus períodos mais difíceis da vida. Mas para chegar a este lugar de repouso, você precisa primeiro passar por Cades Barneia. Chegando lá, você estará face a face com uma batalha tão intensa, que superará tudo que você já viveu. Há inimigos, há gigantes, há altas muralhas, coisas que lhe parecem totalmente insuperáveis. E você precisa submeter totalmente a sua confiança ao Senhor para prosseguir.
Você quer prosseguir? Você quer este lugar de bênção, de repouso, de paz que nos espera? Mas para Israel, a palavra de Deus não havia sido suficiente. O Senhor havia lhes dado promessas incríveis. Contudo, em meio à crise, Israel nunca confiou na palavra de Deus. Que você, querido ouvinte, possa confiar em Deus totalmente. A despeito de cada uma das promessas, de cada compromisso férreo de cuidar deles, eles entenderam sua palavra como algo inútil. Eles nunca juntaram a palavra de Deus à fé. Hebreus 4:2 é muito clara nisso, diz assim: a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé em Cristo Jesus. Você pode me dizer, ou pensar, ou achar, que nunca iria agir da mesma maneira com o povo de Israel. Contudo, muitos cristãos hoje dizem coisas similares a estas. Deus, tu estás realmente comigo? Sei o que o Senhor me prometeu. Mas isso é verdade mesmo? Posso confiar no que o Senhor me disse? Preciso ouvir algo novo de ti hoje. Preciso de uma nova palavra. Por favor, me dê um pouco mais de segurança. Acabamos temendo diante do inimigo das nossas almas. E tudo porque não cremos no que Deus nos prometeu. E é precisamente aí que o tentamos. Mesmo que Ele já tenha se provado a nós inúmeras vezes, nós continuamente pedimos que outra vez nos prove a sua fidelidade. Que nos envie mais uma palavra para edificar a nossa fé. Mas Deus dirá apenas a mim e a você: creia no que eu já te disse. Por toda a sua palavra Ele promete: eu lutarei por ti. Você não precisa ter medo. Maior é o que está em ti do que o que está no mundo. Não há pessoa ou inimigo que possa te arrancar da minha mão. Eu te purificarei e santificarei pelo meu Espírito. Confie na minha palavra revelada a ti. Aqui estão algumas consequências da incredulidade quando nos deixamos levar por ela. Esse pecado não pode ser reduzido a um único ponto em nossa vida. Na verdade, ele se derrama sobre tudo e infecta todos os detalhes do nosso caminhar. A dúvida de Israel não se limitava à habilidade de Deus em matar os inimigos. A dúvida também se espalhava sobre a confiança deles quanto às provisões diárias. Eles duvidavam da habilidade de Deus quanto a proteger os filhos deles. Eles duvidavam quanto a Ele levá-los à terra prometida. Eles duvidavam até se Ele estava com eles. Se temos a incredulidade de uma área, ela se espalha como câncer a todas as outras áreas da nossa vida e contamina o nosso coração por inteiro. Podemos confiar em Deus em alguns assuntos, tais como crer que Ele nos salva pela fé, que é todo-poderoso, que o seu Espírito habita em nós. Mas confiamos nele quanto ao nosso futuro? Cremos nele para nos prover quanto à nossa saúde e finanças? Para nos dar vitória sobre o pecado? Numa situação econômica mais complexa, você crê que Ele é contigo? Ou você preocupa-se com aquilo que você vai ter que pagar amanhã? Com as dificuldades, com o salário, com o emprego, com os negócios, com os clientes? O Senhor vem a mim, a você, a cada um de nós hoje perguntando: você crê em mim? Você confia em mim? E Jesus disse: quando eu vier, encontrarei fé na terra. Ele encontrará fé em você. Como é que você responderá a Jesus quando Ele perguntar assim? Você quer esperar 40 anos ou entrar agora mesmo na terra que emana leite e mel? Se você está em crise, você precisa consagrar-se a Deus.